Bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora que nos estejam a ver, a vocês todos trabalhadores da saúde e servidores em geral e todos aqueles que têm uma energia de serviço ao próximo, de entrega ao outro, que tem a ver com a energia de virgem, que tem a ver essencialmente com aquilo que é a vocação para o serviço ao próximo. Venho aqui fazer no fundo, uma pequena palestra ou uma reflexão, eu diria que o melhor termo será reflexão, sobre os tempos que temos, não é? No fundo, quando eu faço uma consulta astrológica temporal, não é? Que no fundo é o que temos aqui a fazer hoje, acaba por ser isso, não é? Acaba por ser uma pequena conversa acerca do que é que se está a passar astrologicamente e que tenha aqui que ver diretamente com a nossa área, com a nossa oficina, já que aqui interessa a astrologia operativa, e a astrologia operativa é exatamente uma reflexão sobre a área que vos diz respeito. Enquanto virginianos, ou quem tem energia de virgem, a vossa principal preocupação é, sem dúvida alguma, o serviço ao próximo, a entrega ao outro, perceber isso, ou perceber como é que isso impacta. É óbvio que todos nós temos depois outras tendências, o Sol não é o que nos define, o que nos define é o conjunto do mapa, é aquilo que nos chama também em termos internos. O ascendente é muito importante. Eu diria que o Sol, o ascendente, o Vênus e todos aqueles que são os planetas pessoais definem muito o nosso caráter e maneira de estar na vida. Mas não é sobre isso que eu estou aqui hoje para falar. A ideia da astrologia operativa, do tarot operativo e já agora do trabalho que eu faço é muito a partir das áreas de trabalho, das oficinas e a relacionar isto ao fim e ao cabo com a astrologia e com o tarot, ou seja, com estas artes divinatórias ou interpretativas dos astros e das energias. E sem dúvida alguma que Virgem e a área aqui da saúde é uma área muito de pormenor e de cuidado e de precisão também. Por isso, os mapas astrais, que são o nosso elemento fundamental de interpretação, são aqui a base essencial daquilo que é o nosso trabalho. Como disse, vamos aqui analisar três momentos: o 15 de fevereiro, o dia de ontem, 24 de fevereiro, e o dia 10 de março, que culminarei então na interpretação destas três passagens: o passado, o presente e o futuro. Então, em termos de passado, temos aqui efetivamente este dia 15 de março, em que tivemos as entrevistas de Carlson Tucker e também do Donald Trump, num comício em que ele basicamente mais uma vez espingardou contra a União Europeia e a questão de nós não prestarmos o nosso devido serviço àquilo que é a Aliança Atlântica e as obrigações de defesa, e todos esses pontos que se apontam e que se indicam fazem-nos perfeito sentido, até porque se nós pensarmos na comunicação, que é a Casa 13 e que tem a ver com a redação e com o jornalismo, ela é a primeira forma de serviço, não sendo um serviço muito profícuo, porque é mais no interesse individual e não vai a fundo, não é? Não deixa de ser mercuriano, que é o nosso regente, e Mercúrio, que nós temos aqui, está na casa 4 dos traumas e das emoções, e nós temos muito a trabalhar aqui a um nível de perceber o que é que se está a passar na nossa casa, a casa 6, onde aliás está o Quirion, a necessidade de. O Quirion representa muito aquilo que é o digamos, o criador ferido, aquele que tem uma missão, o servidor ferido, de alguma forma, e que se encontra ali, não é? Ao grau 4, 5 da casa 6, em Carneiro, que é fazer, ter que fazer. E nós sabemos que neste momento somos impelidos, quem trabalha não só na área da saúde, mas em qualquer área de serviço ao próximo, uma necessidade muito de prestar serviço, de trabalhar. Sabemos que é por aí a direção. Igualmente, na altura do dia 15, era aí que estava a Lua, a crescer no crescendo, não era? Era aí que estávamos a começar o nosso trabalho, a nossa dimensão de transformação. Até porque nesta leitura do mês de fevereiro-março é muito importante o signo de Virgem e a energia aqui da clínica e dos trabalhadores e da prestação de serviços. Já o iremos ver no mapa principal. Mas voltando aqui então ao dia 15, com todas essas entrevistas, com tudo isso, estavam a ser feitos apelos, não é? Comunicação social, que aparece aqui o seu pelotão com os valores ainda de Capricórnio manipulativos, não é? Em termos de Vênus, e depois o Marte, a ação, nomeadamente aquilo que são os militares, a sua força, está tudo na casa 3, mas já temos aqui Plutão e Marte, que são dois signos de guerra, de luta, de transformação, de destruição, em Aquário. O início, o Aquário, não é? O Aquário que já entrou, não é? O mês de fevereiro já foi todo ele com o Aquário. E o Aquário que até já está a passar para Peixe, não é? Em termos de Sol, o Sol já está aqui próximo de Peixe.
no dia 15. Igualmente, Mercúrio em Aquário. E Mercúrio em Aquário também é uma comunicação muito dos grupos, dos tribalismos, das individualidades e não tanto do coletivo. Ao mesmo tempo, a parte económica, e eu associo a parte económica a Touro, não é? A casa 2 está dominada por Sagitário, Sagitário, por sua vez, é regido por Júpiter, Júpiter e Urano continuam aqui coladinhos em Touro. Casa 7, casa dos relacionamentos, das parcerias, das empresas. E temos também aqui a Lua na fronteira, quase na cúspide. Mas o que é que isto tudo nos diz? Que a tecnocracia, não é? A escravatura, a transformação daquele que serve não ser inferior e não a sua dignificação. Isto mexe com a nossa casa, mexe com os nossos valores, porque é exatamente o contrário. O servidor é aquele que mais dignificado deve ser. É a partir do trabalhador que nós nos autodignificamos e crescemos e evoluímos e nos transformamos. Não tanto o palco está dominado pela fantasia. Aqui a casa 5, a casa do leão, com o peixe, perfeitamente a síntese da propaganda, não é? Nós vivemos num tempo de propaganda. Aliás, isto que aconteceu com Carlson Tucker e com o próprio Trump é propaganda pura. Se formos a fundo e se formos com o Mercúrio a fundo, estamos nos traumas. E os traumas da sociedade, os traumas daquilo que é a necessidade do coletivo e do renascer, que aliás está a transformar as nossas estruturas profundas. E é esta síntese que Virgem já consegue fazer. E entramos então ao dia 24, o dia de ontem, e aqui podemos ver a quantidade de tensões indiretas, que são as quadraturas que nós temos, e as diretas, que são as oposições, não é? 180 graus e 90 graus, que estão aqui transcritas. Nós temos aqui esta oposição da Lua em Virgem para Leão, de serviço em conflito, casa 10, que é aquilo que publicamente se tem que fazer, em conflito com a interioridade, baseada nos traumas da casa 4, de caranguejo, dominado por peixes, porque já entramos em peixe, 24 já é peixe, onde se tenta, aqui a nível das estruturas, da comunicação, do momento que se vive e da fantasia que se cria, influenciar não só interiormente as pessoas, como a nível da forma como se apresentam, a nível aqui do início da cúspide da casa 5. E ainda temos uma casa 4 dominada por aquário, mas já com uma grande dominação de peixe. Tudo isto cria o quê? Uma tensão direta, imediata com esta lua, que é através do trabalho, do serviço, da entrega ao outro, está a tentar bloquear esta visão minimista, baseada essencialmente numa visão do passado, agarrada a princípios e situações que já não têm a ver com a realidade atual, que é esta casa 7, que conflitua, por sua vez, com este reduto de casa 3, muito baseado em valores que agora são já claramente e declaradamente aquarianos, de um Plutão que quer transformar tudo e transformar destruindo, aqui na casa 3, e de uma visão marciana, de agressiva, de transformação, através da transformação até do corpo físico. Ao passo que aqui estamos preocupados a nível de casa 6, com a questão mental, com a questão da transformação daquilo que são os nossos ideais. Mas ao mesmo tempo, estamos numa fase expansiva de valores. Numa fase em que os nossos valores estão em expansão e que tem a ver essencialmente com o reconhecimento da interioridade. E isto está a acontecer agora, com um domínio forte da lua cheia em Virgem, que controla esta noção do Saturno em Peixes, na casa 4, que é nós, pelos traumas, limitamos e vemos apenas a nossa parte e não conseguimos ver o outro. E aquilo que nos propõe esta lua cheia em Virgem é concluir isto com e o outro, aquilo a que nós servimos. Entregarmos ao serviço é o desafio que aqui está, ok? Para o dia 24. Entretanto, 10 de março, as coisas mudam radicalmente porque a nossa energia é totalmente captada ou capturada por esta realidade de casa 6, ou seja, a casa 7, que foi durante muito tempo o reduto precisamente destes dois planetas, do Urano e do Júpiter, passam estes dois planetas que têm estado em Touro e continuarão em Touro, pelo menos até ao início crê-se que início de junho, em que aí passarão para Gêmeos, e Gêmeos vai se aproximando lentamente. Continuamos ainda a longa transformação de Touro, que já dura algum tempo. Este planeta tem estado aqui muito, muito tempo. Este planeta que é regente, precisamente de Aquário, que é Urano, tem o dom de desmaterializar, e daí a economia se ter desmaterializado, com a expansividade e uma visão, se calhar, um pouco infantil e naive, e vemos-lo agora recentemente, vimos-lo ontem,
porque comemorámos a guerra da Ucrânia e foi um momento de 2 anos de guerra da Ucrânia. E o que vemos é a tendência belicista e os tais valores de Aquário e do Plutão em conflito com aquilo que é a tecnocracia, que não apoia a Ucrânia, que apoia a Rússia, que apoia a China, claramente. Aliás, foram encontradas partes, eh, portanto, dos projéteis russos, da tecnologia do Elon Musk. E, portanto, há aqui uma grande mentira, cá está, uma grande ilusão, aqui a nível de trabalhar com os nossos traumas e com a comunicação e com a nossa expressividade e interioridade da Lua, que está aqui em peixe, do Sol, do Saturno, que está-nos a trabalhar numa criação de uma ilusão. E Virgem vê claramente isto, vê claramente, daí aquele conflito do dia 24, e que no 10 de março vai ser as eleições, vão ser o período das eleições, aqui em Portugal mais claro isso ficará, em que não é bem assim. Se nós analisarmos, não é bem assim. Ou seja, a tal síntese precisa de integrar a antítese de forma mais construtiva. Porque aquilo que nós fazemos, a função fundamental do servidor é dizer ao criador, pajé, de energias novas, que é que nos tem regido, aliás, durante os últimos séculos, o que nos tem regido foi a era de peixe, que é a era da diluição e da síntese, onde tudo é aplacado. E aquilo que esta nova era de Aquário nos vem dizer é não. Há individualidades, há uma desmaterialização, há uma nova tecnologia. Reparem que as armas que são proeminentes agora não são as grandes armas atómicas, nem o medo ou o receio, porque isso está-nos a captar, está-nos a dominar aqui na Casa 4, sim, sem dúvida, neste momento, em 10 de março ainda será mais premente, mas a realidade que nós estamos a assistir é os drones, é as armas de pequeno alcance, é a arma quase caseira que está a destruir os grandes tanques. E os grandes porquê? Porque essa guerra tecnológica, essa guerra do drone, é a novidade que nos está a tirar novamente para a guerra de trincheira, para o homem a homem, para o tribalismo, que aliás é a energia de Aquário, o tribalismo. Portanto, é tudo isto que nós assistimos. E o serviço esbroa-se. A ideia de serviço esbroa-se nesta ideia de medo, de trauma que é não atendido. Isso também é doença mental, física e que é preciso transformar e integrar, ok? E é basicamente para isto que eu quero alertar quem é servidor, grandes desafios, grandes transformações, mas que estão a aumentar a nossa clareza acerca do que tem que ser feito. E em março, claramente, vai ser na casa do trabalho, na casa da clínica e da saúde que vão entrar estes dois planetas. E vai ser aí que se começa a centrar, já não nas grandes empresas, mas nas pessoas, nos trabalhadores, o que também pode significar que a crise económica vai chegar em força e que com certeza despedimentos e outras dificuldades vão chegar, já não vão ser as empresas a falir, vão ser as pessoas a ser despedidas. E isto vai nos aproximando cada vez mais de uma situação de transformação profunda da realidade que afetará necessariamente depois a comunicação de géneros e a forma como a imprensa depois lidará com isso. Mas grandes transformações para junho e julho que iremos assistir. Até lá, desejo-vos, aliás, até final de março, início de abril, desejo-vos um resto de mês excelente e tudo bom para vocês, servidores e virginianos, ok? Portanto, até lá.